suas vidas, que o Senhor nos conceda a graça, Senhor, de alcançarmos sabedoria no Senhor. Assim nós te oramos e também te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Convido o irmão a estar de pé. Vamos louvar o Senhor. Acho que agora ele não para mais não. Ao Senhor com mais um hino. E esse próximo hino, irmãos, é o nosso momento ofertório. Então, se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, nesse momento fazer a sua oferta. E o próximo louvor ele continua falando aquilo que vamos cantando, ele fala da bondade do nosso Deus. Ele continua sendo bom. Milagres e ouve a nossa
chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Agradecemos a Ti, ó Deus, que tem sido bom conosco em todos os momentos. Agradecemos, Deus, que tem sido fiel conosco, tem nos preservado, nos guardado, nos dado condição, Deus, de servir. Recebe, Senhor, nossas ofertas, tudo aquilo que foi depositado, ó Deus, tanto nossos louvores, nossas vidas, também como os dízimos, ó Deus, para que o Senhor possa usar da melhor forma, ó Deus, e conforme o Teu querer para o crescimento do Teu reino. Assim agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, podeis sentar. Eu quero convidar as crianças aqui à frente para nós estarmos orando por elas, para que elas aprendam agora com a sua professora, as professoras, a palavra do Senhor numa linguagem acessível a elas. Eu gostaria de pedir para a presidente da SAF, Roseli, por favor, ore por nossas crianças, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida delas. Amém? As crianças podem subir devagarinho, com calma. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Por favor, abra comigo a sua Bíblia, ou o seu smartphone aí na carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 13 até o final do capítulo, versículo 20. Hebreus capítulo 6, nós vamos ler a partir do capítulo 13 até o versículo final do versículo 20. Acompanhem comigo com fé a leitura dessa palavra, para que Deus, de fato, trabalhe seu coração e você seja abençoado com aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Diz assim a palavra do nosso Deus: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis,
nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós pedimos a orientação do Teu Santo Espírito para expormos a Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela carta aos Hebreus, escrita para nós há muito tempo atrás, mas que traz para nós informações importantíssimas sobre a nossa fé, sobre aquilo que é imprescindível para a nossa vida cristã. Que nós possamos fazer uso daquilo que está escrito nela, aplicando a nossa vida, fazendo com que isso nos transforme em servos melhores para o louvor do Teu nome. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós somos crianças, nós somos motivados por incentivos que nos levam a fazer diversas coisas na nossa vida. Quando somos crianças, nós buscamos recompensas. Nós fazemos as coisas geralmente incentivados por algo que nós receberemos. Por exemplo, quando ainda, na verdade nós somos ensinados assim, né? Os nossos pais, de uma maneira, não sei porquê, inclusive eu me incluo nesse grupo de pais que faz isso, né? Geralmente nós propomos aos nossos filhos que se eles fizerem determinadas coisas, eles receberão alguma recompensa. Faça a tarefa, que no final você ganha um lanche, ou você pode assistir o desenho que você gosta, ou você vai poder andar de bicicleta se você terminar todos os seus afazeres. Geralmente nós trabalhamos a ideia de recompensa com os nossos filhos, para que eles realizem determinadas coisas. A vida é feita disso. A vida é feita de esforços que proporcionam recompensas. E nós podemos ver que, além de esforços que propõem recompensas, promessas também são realizadas, onde somos levados ao incentivo de aguardarmos esperançosamente o sermos presenteados ou agraciados pela recompensa que nos foi dita por uma promessa. Essa esperança gera em nós, na maioria das vezes, expectativa, alegria, e por que não dizer um pouco de ansiedade, né? Todos nós que sofremos um pouquinho de ansiedade, uma pessoa não pode dizer que tem alguma coisa para dar para a gente, para nos presentear, que a gente fica desesperado, né? A gente quer saber o que é que essa pessoa tem, e aí a gente liga. Isso é óbvio que, irmãos, podem ficar tranquilos que não acontece com o presbítero Carlos. Eu nunca vi uma pessoa que não tem angústia nem ansiedade nenhuma para fazer uma coisa, né? Ele falou comigo essa semana sobre um telefone. Rapaz, eu estou mais ansioso do que ele, ver ele com um telefone novo na mão, e ele não está nem aí. Pastor, ainda eu vou comprar o chip ainda, um nanochip ainda, para poder colocar lá no telefone. Eu já tinha morrido, eu já tinha corrido no shopping e procurar saber quem poderia trazer para mim se eu não pudesse chegar com aquele, né? Porque eu sou ansioso. Por quê? Porque as coisas que nós ganhamos, né, sei lá, elas geram em algumas pessoas, menos no presbítero Carlos, ansiedade, né? Gera em alguns assim uma angústia muito grande por querer estar na mão. Isso é uma dádiva, meu irmão. A gente precisa aprender com você essa tranquilidade. E essa esperança, essa expectativa toda, ela é aguardada para um momento propício. Bom seria que nós tivéssemos a capacidade de aguardarmos o momento propício para cada coisa. No texto que nós lemos aqui, meus queridos, algumas declarações foi feita aqui pelo escritor da carta, que são extremamente importantes sobre a promessa de Deus e sobre a esperança que nos foi proposta. E nós vamos perceber que ainda hoje nós precisamos
ter esse brilho nos nossos olhos, ao vermos que Deus continua sendo o Deus da promessa, e que ainda nós temos razão e ainda temos motivos para termos esperança em tudo que Ele prometeu. Muitos de nós, embora estejamos tristes, perplexos pelas situações da vida que nós vivemos, pela situação que está o nosso mundo atual, o brilho nos nossos olhos precisam voltar novamente na esperança da promessa feita pelo Senhor. E o nosso objetivo nessa manhã é conhecermos um pouco mais de perto essas verdades, essa promessa, essa esperança dada pelo Senhor. E eu quero mostrar isso em 5 pontos específicos. O primeiro, de que a promessa de Deus, ela está fundamentada na sua autossuficiência. Nós vamos ver isso nos versículos 13 e 14. E ao observarmos isso, perceberemos que Deus, Ele é suficiente naquilo que nos leva a ter esperança. Segundo, a promessa de Deus, ela acontecerá no tempo de Deus. Esse é um grande dilema nosso nos dias de hoje, porque nós não queremos aguardar a promessa de Deus, mas a promessa de Deus acontecerá no tempo que Deus estabeleceu, então nós devemos esperar com paciência essa promessa. Versículo 15. Nós veremos nos versículos 16 e 17 que nós somos herdeiros da promessa, e essa promessa, ela é imutável, porque Deus é imutável. No versículo 18, nós aprenderemos que por causa da imutabilidade de Deus e de sua promessa, nós podemos ter esperança. E nos versículos 19 e 20, nós aprenderemos que a esperança que ganhamos, ela está ancorada de forma segura e firme em Jesus Cristo. Então é baseado nesses pontos, nessa premissa aqui que nós apresentamos, que nós falaremos nessa manhã exatamente sobre isso. Cristo, a fonte da promessa e esperança do crente. Vou repetir. Cristo, a fonte da promessa e esperança do crente. Irmãos, quando pensamos nisso, uma pergunta vem à tona, né? Por quê? Por que nós podemos afirmar que Cristo é a fonte da promessa e esperança do crente? Primeiro, porque a promessa de Deus está fundamentada na sua autossuficiência, e nisso podemos confiar em Jesus, porque sabemos da sua autossuficiência. Veja o que é que diz o versículo 13 e 14. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Vejam que antes de entrarmos no versículo 13 e no versículo 14, você olha comigo o versículo 12, que nós terminamos a nossa última exposição, e você vai ver que esse versículo termina falando, ou fazendo referência, à promessa de Deus para aqueles que se tornam imitadores dos que pela fé, né, e pela longanimidade herdarão as promessas. Vejam que o assunto que termina uma determinada parte do texto é a âncora e a base para iniciar a próxima perícope, a próxima parte do texto. Ele termina falando de promessa e inicia o versículo 13 também com a palavra promessa. E agora ele vai explicar detalhadamente, né, que essa promessa foi dita a Abraão. E todos nós, creio que todos nós, sabemos qual foi a promessa de Deus dita para Abraão. Vejam, já que nós estamos com esse propósito, por favor, vamos lá em Gênesis capítulo de número 12, versículos de 1 a 9, e vamos relembrar qual foi a promessa que Deus fez para Abraão. 12 versículos de 1 a 9. É óbvio que nós aqui apenas iniciamos um princípio da promessa. Ele diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Está aqui a promessa. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Logo levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência, novamente ele está repetindo a promessa, esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Então vejam que a promessa do Senhor foi feita a Abrão, dizendo que a sua descendência herdaria uma terra que ele havia separado. Só que nessa época Abrão ainda não tinha filhos. Abrão ainda era um homem, embora de uma certa idade, e uma idade que nós não estamos acostumados as pessoas gerarem filhos, mas Abraão aqui ainda, aos 75 anos, ainda não era pai. Então, quando nós lemos essa promessa feita aqui, nós precisamos entender que o escritor aos Hebreus está trazendo para nós uma informação importante, porque ao dizer que Deus fez a promessa a Abraão, ele interpõe aqui, ele coloca aqui uma sentença importantíssima, dizendo que Abrão ainda, que Deus não tinha ninguém superior por quem jurar, e jurou por si mesmo, dizendo que certamente abençoaria Abraão e multiplicaria a semente de Abrão. E isso nos leva a entender que Deus utiliza-se de algo que ele estabelece na sua própria lei como sendo algo que o homem deveria utilizar. Ele usa o juramento para poder comprovar a palavra que ele estava dando naquele momento. Deus fez juramento e não tinha ninguém maior do que Deus para ele poder jurar. Então o que é que Deus faz? Ele jura por si mesmo, ou seja, Deus aqui está se mostrando autossuficiente. Eu não preciso de ninguém para jurar. Veja o que é que diz o versículo 16. Ele diz: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Existe alguém maior do que Deus? Não. Então, se não existe ninguém maior do que Deus, Deus não podia ter mais ninguém para expressar o seu juramento, a não ser Ele mesmo. Então, o que é que Deus está mostrando para nós aqui? Que essa promessa feita a Abraão, ela estava fundamentada na sua autossuficiência. Deus não precisava de nada nem de ninguém para mostrar que Ele era suficiente para fazer com que aquilo que ele havia prometido seria concretizado, como está em Gênesis capítulo 15. Paulo nos ensina isso lá na carta aos Romanos, capítulo 9, por favor volte um pouco comigo, e você vai ver Paulo falando sobre essa promessa, lá no capítulo 9, do livro, ou melhor, da epístola aos Romanos. No versículo 8 e 9 ele diz o seguinte, ele diz: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Vejam que aqui Paulo está trazendo à tona, está mostrando para nós
que no Novo Testamento, não apenas os descendentes de Abraão, mas todos aqueles que pela fé acreditassem no Deus de Abraão, entregassem a sua vida ao Deus de Abraão, seriam também herdeiros da promessa, assim como todos os filhos de Abraão, porque eles seriam filhos de Deus por meio da fé. Então vemos que a suficiência da promessa de Deus, ela traz o alcance a todos aqueles que creem em Deus pela fé. Queridos, os nossos olhares precisam estar fitos nessa promessa feita pelo Senhor. A promessa de que nós também descansaremos nesse Deus que deu a Abraão a promessa de ser pai de muitos filhos. Descansar na compreensão de que Deus fez e faz todas as coisas pela sua suficiência, porque é isso que Deus é, suficiente em si mesmo. Então eu e você podemos confiar naquilo que Deus prometeu. Por essa razão, Deus é suficiente. Então por que nós podemos afirmar essa certeza nessa promessa, nessa esperança, né, em Cristo, nessa esperança que nós temos? Primeiro, porque a promessa está fundamentada em sua autossuficiência. Segundo, porque a promessa de Deus acontecerá no tempo que Deus estabeleceu. E nós devemos esperar com paciência essa promessa. É interessante porque paciência é uma coisa que nós geralmente não temos, né? Nós geralmente somos apressados. Mas agora o versículo 15, ele vai dizer para nós algo interessante. Ele diz: e assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Vejam que primeiro uma promessa é feita. Abraão estava com 75 anos de idade. E o texto nos leva a entender que as coisas aqui não acontecem nem como queremos, nem no tempo que nós queremos, ou talvez como nós projetamos em nossa mente. E nós, humanamente falamos, temos uma capacidade incomensurável de romantizar e fantasiar as circunstâncias que nós queremos na nossa vida, né? Quando as coisas geralmente não acontecem como nós, né, colocamos, projetamos, romantizamos, a gente fica meio que frustrado, né? Decepcionado, né? Geralmente quando nós estamos namorando, né? Quando a gente namora é que a gente fantasia um bocado de coisa. Eu vou me encontrar com ela hoje, né? E aí a moça está lá, né? Eu também vou me encontrar com ele hoje. E aí dá escova no cabelo, né? Faz uma maquiagem, põe aquele perfume. Algumas fazem bolo, outras compram bolo, né? E tudo preparado para a hora em que ele vai chegar. Aí você já fica imaginando: eita, quando ele chegar eu vou dar um beijinho, né? Eu vou pentear meu cabelo, vai ficar, né? Nós vamos sentar juntos, nós vamos conversar e fantasia. Aí o cara vem do trabalho, não passa nem em casa, não tomou banho, quando ela olha para ele no portão e faz: tu veio da onde? Eu vim do trabalho, eu estou morto e cansado, estou indo para casa, não vou nem ficar aqui. Hã? Aquela expectativa toda parece que foi por água abaixo, né? O cabelo, a maquiagem, o perfume, o bolinho. Tá. Nós gostamos que as coisas aconteçam do nosso jeito, e nós vemos como Abraão tentou fazer com que as coisas acontecessem do seu jeito, junto com Sara, sua esposa. Ora, Sara era estéril, não podia dar filhos. Vou interpretar aqui: Deus certamente deve, não sei o que é que vai acontecer, então, bom, H, vem aqui, vá ali, né? E dê um filho para a gente. E aí nasce Ismael. Mas não era essa a forma que Deus tinha
estabelecido para Abraão ter uma descendência. Vejam que a nossa perspectiva é sempre de fantasiar e querer criar o roteiro de Deus, ou tentar adivinhar a forma como Deus vai agir, e a gente tenta ajudar Deus nesse processo. Deus, o condutor, aquele que sabe todas as coisas, que projeta todas as coisas, não precisa de nossa ajuda. Mas a gente sempre tenta dar uma mãozinha a Deus naquilo que é necessário, porque a gente acha que Deus precisa disso. E aí o que é que acontece? Nós acabamos ficando frustrados, porque só foi isso que aconteceu com a vida de Abraão. Sara, sua mulher, começou a ter problemas, porque na hora em que o herdeiro de fato vem, aí tem um problema com Agar, porque Ismael era o filho mais velho de Abraão. Ismael também merecia herança, como Isaac também merecia, mas ele era filho de uma escrava, não era filho de uma livre. E agora, o que é que se faz? Sara, né, como uma boa mãe, né, que não quer nenhum problema, o que é que ela faz? Pega essa mulher e manda ela embora. Tira essa mulher daqui, porque ela vai criar problema para nós e para o nosso filho. Aí você imagina um pai olhar para o seu filho e dizer: pronto, agora eu vou ter que mandar mandar meu filho embora. Por quê? Porque eu tentei ajudar a Deus no que Deus não precisava de minha ajuda. Percebam, queridos, que o texto está mostrando para nós a importância de esperar, e a gente é muito ruim com essa tarefa de esperar, e ainda mais a quantidade de anos que Abraão esperou, né? Abraão esperou só um pouquinho, 25 anos, somente isso. Somente isso. Deus promete a Abraão no capítulo 12 de Gênesis que ele teria uma descendência, e ele estava com 75 anos de idade, e isso só acontece quando ele está com 100. Olha que coisa impressionante, né? Eu vou fazer só uma pergunta aqui, bem simples, queridos. Quem de nós aqui aguentaria esperar 25 anos uma promessa de Deus? Hein? É tempo, não é não? 25 anos. Se eu tô com 40, mais 25 anos eu estou morto. Teoricamente eu já desci para a cova já. A primeira coisa que eu vou pensar é isso. Imagina Abraão com 75 anos de idade, vê? Quem é que tem 75 anos de idade aqui? Aqui na igreja, quem tem 75 anos? Tem nenhum com 75 anos aqui. E imagina Deus dizendo, né, para a pessoa mais velha da nossa igreja: não é você, pode ficar tranquilo, tá? Embora a barba seja branca, e também não sou eu, né? E chegasse e dissesse: olha, daqui a 25 anos eu vou cumprir a promessa. Meu, estatisticamente falando, estou perdido, né? Queridos, Deus falou com Abraão, Deus prometeu a Abraão, e nós devemos entender que o Deus que falou para Abraão é um Deus suficiente. E nós vemos que não foi 1, nem 2, nem 3 dias, nem 1, nem 2, nem 3 meses, nem 1, nem 2, nem 3 anos, mas 25 anos aguardando. E ainda que as circunstâncias fossem impossíveis, porque você imagina um homem de 100 anos gerando filhos, uma mulher com 90 anos grávida, imagine agora, não estou querendo trazer a ridículo não, imagine uma mulher com 90 anos de idade. Gente, eu já estou ficando enrugado, imagine com 90 anos, né? Com 40 eu estou cheio de ruga. Imagine com 90 uma pessoa carregando uma barriga. Imagine. E ainda mais uma pessoa estéril. As circunstâncias eram impossíveis. Sara já havia cessado o costume das mulheres, biologicamente falando. Ela não tinha mais, teoricamente, ovulação nenhuma. Teoricamente, né? Porque se teve filho foi porque Deus foi lá e fez um óvulo ir para lá para fecundar, porque Deus é poderoso.
Deus é suficiente para fazer todas essas coisas. Biologicamente ela não tinha como ter um filho, fecundar um filho. Mas aos 90 anos de idade, Sara colocou em seus braços o seu filho primogênito como promessa, como cumprimento da promessa de Deus. Isso mostra para nós que as promessas de Deus acontecem no tempo que Deus estabeleceu acontecer, queridos. E nós devemos esperar com paciência. Meu querido, isso talvez não pareça relevante para você, mas é importantíssimo nós lembrarmos que não existe nada impossível para Deus. Deus pode fazer qualquer coisa, porque Ele é suficiente em si mesmo. E quando nós confiamos no Senhor e na sua promessa, Ele faz tudo o que é necessário para que o seu nome seja engrandecido. Ele é a fonte da promessa e esperança do crente. Por isso que a promessa está fundamentada na sua autossuficiência, e por isso que nós devemos esperar. Mas em terceiro também, nós devemos nos lembrar que somos herdeiros dessa promessa. E essa promessa, ela é imutável, porque Deus também, além de suficiente, autossuficiente, Ele é imutável. Versículo 16 e 17 diz assim: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Coisa linda, né? Vejam que esses versículos agora irão mostrar que uma promessa, quando é feita baseada em um juramento, traz consigo a asseveração mais intensa de sua declaração. O juramento, ele vem como uma anulação de qualquer dúvida. O juramento vem como anulação de qualquer contradição que possa, porque a palavra dada num juramento, ela não pode ser quebrada. E não é só isso, vemos que Deus também está confirmando aqui a sua vontade de conceder uma graça inviolável, porque é assim que se faz quando se jura. Quando você jura por algo, você jura alguma coisa, você está tornando o seu juramento algo inviolável. Por isso que quando nós trazemos os nossos filhos aqui, e nós os batizamos quando crianças, e dizemos: você jura ensinar o seu filho no temor do Senhor, a fazê-lo andar nos caminhos, a conhecer o Deus que você serve, a obedecer os mandamentos, a fazer isso e aquilo, e a pessoa diz: eu juro. Ela está dizendo: eu estou concretizando a palavra, tornando esse juramento inquebrável e inviolável. Quando você diz para a sua esposa diante do juiz, ou a sua futura esposa, né? Eu juro ser fiel a você na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Isso é algo que deve ser avaliado como sendo um juramento feito diante do Senhor. E olhe, por isso que precisamos ter cuidado com juramentos realizados. Vejam que Deus traz à tona aqui uma apresentação melhor. O autor da carta, ele está trazendo Deus aqui como um fiador da sua própria palavra, porque Deus não jura por outra pessoa, Ele jura por Ele mesmo. E se você olhar lá no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, as pessoas sempre juravam por alguma coisa, geralmente por Deus, né? Ou pelos céus, ou pela terra, ou por alguma coisa que era superior a eles, porque só se jura por algo que é superior, como o próprio versículo 16 nos diz. Os homens juram por aquilo que lhe é superior, e depois que o juramento é feito, ele vem como garantia para que a contenda se desfaça.
E é interessante que Deus utiliza a ferramenta do juramento para concretizar de maneira inviolável a sua palavra. Ele se compromete pelo juramento aos herdeiros da promessa, a nós. Deus olha para nós e jura por Ele mesmo algo que Ele não precisaria fazer, visto que Ele é autossuficiente. Então toda essa ação de Deus aqui mostrada para nós, foi com o propósito de mostrar para nós a imutabilidade do seu propósito. E qual era o propósito de Deus? Nos dar a promessa de sermos filhos de Abraão e de herdarmos a promessa que Deus fez a Abraão, um dia enviando uma descendência. Porque por mais que a gente olhe para Isaac era apenas um tipo de Cristo que estava apontando para aquele verdadeiro que viria num determinado momento e daria a nós a verdadeira esperança de vida eterna, a verdadeira esperança de que herdaremos a promessa de estarmos para sempre com o nosso Pai. Deus havia estabelecido que seríamos herdeiros dessa promessa, e para que não houvesse dúvida por parte de todos os homens, que na maioria são incrédulos, são observadores de circunstâncias externas e desprovidos de confiança no Senhor, porque é assim que nós somos, Ele se interpõe com juramento e jura por si mesmo, e Deus mostra aqui que é imutável naquilo que Ele fala. Queridos, quando nós olhamos para Jesus, Ele nos dá um ensinamento grande sobre isso. Lá no Sermão do Monte, Jesus traz à tona o verdadeiro sentido da lei sobre o juramento. E alguns até me perguntam, e não entendem às vezes, né? Ou outros ao lerem não conseguem compreender. Então, pastor, quando Jesus diz, não jurei pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelho dos seus pés, é onde Ele coloca os seus pés, né? Se nós não podemos jurar nem pelos céus, nem pela terra, e nem por um fio de cabelo da nossa cabeça, porque nós não temos como contá-los, nem fazê-los permanecer, ou cair, ou deixá-los brancos, como os meus estão, ou pretos, como eram. Se nós não temos essa capacidade, então como é que eu posso jurar por isso? Não jurem por isso. Então eu devo jurar ou não devo jurar? Eu não consegui entender esse texto. O que Jesus está ensinando ali não é que juramento não deve ser feito, porque Ele diz, a palavra do homem deve ser sim, sim, e não, não. O que passa disso vem do maligno. Ele está dizendo que não é para jurar? Não. Porque um sim é uma afirmação de juramento. Você vai comigo para a igreja hoje? Sim. Aí quando eu bato na tua casa, oi, vamos para a igreja? Não, eu não vou não. Mas tu não disseste que ia? Mas eu não vou mais. Mas você tinha dito que ia, e a sua palavra não vale? Aí você tira a ideia da igreja e diz assim, eu vou comprar esse violão de você, é R$100, semana que vem você passa e pega o dinheiro, sexta-feira, quando eu chego lá para pegar o dinheiro na sexta-feira, eu não tenho dinheiro, devolva meu violão. Não, eu comprei o violão, eu já vendi na verdade para outra pessoa, mas ainda eu vou receber. Mas você não me prometeu que me pagaria? Você não disse que me pagaria? Sim, sim, o juramento está no sim, o não é outra palavra que poderia ser usada. Percebe? Jesus não está falando que nós não devemos jurar, mas nós devemos ter sinceridade, seriedade nos nossos juramentos. Sim, não. Isso que deve sair dos nossos lábios. Então, meu querido, nós devemos mais do que nunca darmos importância quando nós jurarmos, assim como o próprio Deus fez isso na sua palavra, porque Deus é o exemplo que nós devemos realizar juramentos sinceros, juramentos verdadeiros. Então não faça juramento que você não pode cumprir. Deus, semana que vem eu vou fazer uma semana de oração. Se você não for fazer, não jure não.
Deus, eu agora nunca mais eu vou deixar de ir para a igreja no domingo de 9 horas, 9h30 da manhã. Se não jura, se não pode, gente. Tá? Porque o próprio Jesus diz que é melhor você não jurar do que jurar e não cumprir. Meu querido, você e eu somos herdeiros da promessa inviolável de Deus. Essa promessa é imutável, feita pelo nosso Deus. Então nós devemos confiar nesse Deus que jurou por Ele mesmo. E nós podemos ver o poder da sua palavra sendo cumprida em nós, porque a sua palavra é imutável. Em quarto lugar, já estou terminando. Nós vamos ver aqui que nós podemos confiar nele como a fonte da promessa e da esperança para nós, porque a sua imutabilidade faz com que tenhamos esperança. Versículo 18 diz: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Vejam, irmãos, aqui, nós chegamos ao ponto onde o autor da epístola apresenta a pessoa de Deus, aqueles irmãos hebreus lá, como aquele que sempre trouxe esperança para o seu povo. Veja que ele traz algumas palavras importantes aqui. Ele usa a palavra Deus não mente, ele usa a palavra impossível, ele usa a palavra refúgio, ele usa a palavra alento, ele usa a palavra esperança. Todas essas palavras são palavras que nos levam a entender o quanto Deus cuida de nós, o quanto Deus vela por nós, o quanto nós podemos confiar em Deus, o quanto nós podemos ser estimulados por Deus. Deus nos dá esperança através da sua própria palavra. Nós encontramos em Deus, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo, queridos, refúgio. Você pode até não encontrar refúgio no seu marido, você pode até não encontrar refúgio na sua esposa, no seu filho, nem o seu filho encontra refúgio em você. Nós podemos ter problema entre nós, entre amigos, entre irmãos, mas em Deus, não. Em Deus, a causa da sua promessa ser verdadeira é essa imutabilidade, e essa imutabilidade traz para nós a esperança. Por quê? Porque sabemos que Deus é hoje, é amanhã e será eternamente. Diferente de nós, que hoje dizemos sim, mas amanhã podemos dizer não. Eu hoje digo, eu vou fazer isso por você, mas amanhã você faz uma raiva para mim, eu disse que tu é doido, eu não vou fazer não. Você pirou a cabeça, tu faz isso comigo, ainda quer que eu seja bom contigo, mas tá o dedinho para tu, de jeito nenhum, não vou fazer. Eu mudo, mas Deus não. Deus não muda não. Deus é fiel. Deus cumpre com a sua promessa. Ela é imutável, e essa imutabilidade de Deus nos faz ter esperança. Isso prova que as minhas fraquezas podem encontrar refúgio em Deus. Quando eu estou fraco, Paulo disse, aí é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, eu busco refúgio em Deus e Ele me fortalece. Isso é maravilhoso, queridos. Nós podemos suportar determinadas coisas para alcançarmos a promessa, porque ela é feita de forma fidedigna pelo Senhor. E o Senhor nos dá esperança, porque nos momentos difíceis Ele nos traz alento, nos momentos difíceis Ele nos proporciona refúgio e lança para nós condição de colocarmos mão na esperança proposta. Louvado seja o seu nome. Que mensagem de ânimo para nós,
que ao olharmos para esse mundo que vive no caos, na desordem, na corrupção, no mal reinando, podemos ter alento, refúgio e esperança. Por fim, queridos, nós olhamos para o texto e entendemos que o Senhor é a fonte da nossa promessa e da esperança como crentes, porque essa esperança que nós ganhamos está ancorada de forma segura e firme em Jesus Cristo. Os versículos 19 e 20. A qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que desfecho o autor da epístola agora está dando. Ele pega o Antigo Testamento, Abraão, a descendência de Abraão e Isaque, e ele mostra que Abraão e Isaque aguardaram, melhor, ele mostra que Abraão aguardou um determinado momento para que a promessa do seu filho acontecesse de fato. Ou seja, a relação aqui era que o seu povo deveria aguardar a promessa da vinda do verdadeiro filho da promessa, Jesus Cristo, aquele que estava prometido já em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Jesus era aquele que viria como sendo a promessa para tornar bendita todas as nações da terra. Nós não somos benditos por causa de Isaque, nós não somos abençoados só por causa de Abraão, ou porque somos semente de Abraão, nós somos abençoados porque dessa semente nasceu o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador, a nossa verdadeira segurança, firmeza e garantia de salvação. Em Jesus nós temos a âncora da alma, segura e firme, porque Ele pôde entrar no Santo dos Santos. E aqui nós estamos nos preparando para a próxima exposição. É óbvio que nós vamos falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque, mas a gente vai ainda dar uma introdução a isso aqui para entendermos que Jesus, ao entrar no véu, como sendo o precursor, como aquele que começa todas as coisas, ele entra por nós e ele se torna sumo sacerdote para sempre. Mas como? Jesus não era da tribo de Levi, como ele poderia ser sacerdote? Jesus, ele era da tribo de Judá, então ele poderia ser rei, porque a descendência dos reis de Israel era oriunda da tribo de Judá, mas o sacerdócio, ele era oriundo da tribo de Levi, e Deus havia estabelecido uma lei em Israel, para que não se acumulasse poder demais em uma única pessoa, ao ponto que aquele que fosse direcionado para ser sacerdote, deveria vir exclusivamente da tribo de Levi, e aquele que exerceria reinado em Israel, ou em Judá, deveria vir da tribo de Judá. E é interessante porque Jesus, ele é considerado sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, um sacerdote que era rei de Salém, ou rei de paz, rei da possível cidade que nós chamamos Jerusalém. Ao olharmos isso, queridos, nós vemos a âncora, o princípio ensinado aqui pelo autor da Epístola aos Hebreus, mostrando para aqueles irmãos que eles precisavam mergulhar mais fundo no Antigo Testamento para entender quem era Jesus Cristo, que a fé deles não deveria titubear, porque Jesus, embora não fosse da tribo de Levi, ele era sacerdote da linhagem de Melquisedeque, aquele que não teve princípio, que não tem genealogia,
que não precisou de nada disso, porque veio e apareceu com autoridade, e numa autoridade tal que Abraão deu a ele o dízimo. E dar o dízimo, como nós aprendemos no Antigo Testamento, era um entendimento de que nós fomos abençoados pelo Senhor, ao ponto de termos uma terra para possuirmos. Não foi assim que Deus fez? Deus repartiu a terra para todas as tribos de Israel, e deu a cada tribo uma herança, menos a tribo de Levi, porque essa tribo seria sustentada por quem? Pelo Senhor, e todos levariam o dízimo ao Senhor, para sustentar aqueles que viveriam para servir ao Senhor. Veja que coisa interessante. O que é que nós estamos aprendendo aqui? Nós não estamos aprendendo sobre dízimo, tá? Nós estamos aprendendo sobre autoridade. Jesus é considerado sumo sacerdote para provar para aqueles irmãos hebreus que ainda não entendiam, porque na mente deles, somente aquele que era descendente natural da tribo de Levi, ou seja, filho de um levita, ou seja, de uma mulher levita e de um pai sacerdote, é que poderia ser sacerdote. E Jesus não era nem filho de levita e nem filho de sacerdote, ou seja, a mãe dele não era levita e o pai não era sacerdote, mas ele era da tribo de Judá. Por parte de quem? Por parte de pai. E é interessante nós observarmos que Jesus vem agora cheio de autoridade da ordem de Melquisedeque, recebendo uma autoridade de sumo sacerdote, mesmo não sendo da tribo. Por quê? Porque se você olhar para Abraão, que é considerado o pai de todos os levitas, o pai de todas aquelas tribos de Israel, de forma que todos eles diziam: nós somos filhos de Abraão, e eles tinham orgulho de dizer que eram filhos de Abraão. Aí a gente para ver Abraão dando dízimo a Melquisedeque, dando autoridade a um sacerdote que não se conhecia, que não se sabia a linhagem, mas se sabia que ele tinha mais autoridade do que Abraão. Imagina os levitas. Será que os levitas também não entendiam a autoridade de Melquisedeque? É óbvio que sim. E aí olha a sacada da inspiração de Deus para o autor da epístola aos Hebreus, em mostrar para aqueles irmãos que Melquisedeque estava acima do sacerdócio levítico. E estando ele acima do sacerdócio levítico, Jesus não precisava ser da tribo de Levi, mas apenas ser estabelecido como um sacerdote da ordem de Melquisedeque, para mostrar que ele tinha muito mais autoridade para ser o nosso sumo sacerdote. Então isso nos ensina que nós podemos confiar na promessa e esperança, ancorada em Jesus, firme e segura, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A gente passa por esse texto e nem percebe essas coisas, né? A gente nem olha, nem percebe algo desse gênero. A gente às vezes nem entende porque Melquisedeque está aqui no bolo, aqui, né, contando uma história. Mas é interessante a gente perceber, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote por excelência, e nós podemos ver esse desfecho entendendo alguns desafios importantes para nós. Primeiro, queridos, Deus é suficiente. Se Deus prometeu para você algo, e nós sabemos que Ele prometeu, porque a sua palavra diz que Ele prometeu, confie no Senhor, Ele cumprirá, porque Ele é suficiente. Segundo, guarde no seu coração a promessa de Deus, espere com paciência, Deus vai cumprir, porque Ele é fiel, Ele não muda, a promessa dele é imutável. Terceiro, guarde essa ideia
da fidelidade de Deus para ter esperança. Descanse num Deus fiel, sabendo que Ele vai cumprir na hora certa que Ele prometeu. E por fim, olhe para Jesus. Ele é a coroa de tudo isso, para a sua vida e para a minha vida. Vamos orar mais uma vez. Logo depois estaremos realizando a nossa Santa Ceia. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por Tu nos ensinares acerca de onde deve estar fundamentada a nossa esperança. Obrigado, porque a Tua promessa é feita de maneira imutável, suficiente, inviolável e por meio de Jesus. Obrigado por tudo isso, em nome de Cristo. Amém. Vamos, nesse momento, realizar a nossa Santa Ceia, meus irmãos. Quero chamar aqui à frente os nossos presbíteros, para nós realizarmos esse momento solene